Todo mundo conhece a Maria da Penha como figura, né, como ativista, enfim, ela tem um simbolismo muito grande. E a lei vai completar a sua maioridade agora em 2024, inclusive a tentativa de feminicídio também contra a própria Maria da Penha está completando agora 40 anos. E eu disse que eu ia trazer outro dado do levantamento do Data Senado, que é o seguinte. Coloquei uma lupa aqui, um dado que me chamou a atenção foi uma pergunta que foi a seguinte: quanto você conhece sobre a Lei Maria da Penha? 24% das mulheres dizendo muito, 67% pouco e 8% nada. Então a gente tem uma grande parcela das mulheres que conhece muito pouco ou nada sobre a Lei Maria da Penha, né? 76% dessas mulheres. E aí eu pergunto, ela deveria ser mais difundida, mais divulgada, a Lei Maria da Penha, né? Enfim, é uma lei de 2006, e metade das brasileiras acham sim, também nessa pesquisa, que essa lei protege, em parte, as mulheres contra a violência. Foi assim que elas analisaram. E aí eu também queria aproveitar para te ouvir sobre a importância dessa lei, porque justamente como era ser mulher antes da Lei Maria da Penha, né? A gente tinha dispositivos, por exemplo, como a legítima defesa da honra, que era absurdo quando a gente olha com os olhos de hoje, 2024, mas nessa época realmente era uma realidade na justiça. Enfim, dispositivos estigmatizantes da nossa lei. E qual é o valor que ela tem hoje para a nossa sociedade, né? Que era ser mulher antes da Lei Maria da Penha. Eu já atuava como promotora de justiça nessa época, antes da lei, e era um outro mundo, né? Um mundo completamente diferente para as mulheres e até mesmo uma outra estrutura do sistema jurídico. Eu me lembro, por exemplo, de um processo em que houve um acordo, porque naquela época eram possíveis os acordos, né? Eram chamados de acordos de transação penal, vulgarmente conhecidos como de cesta básica. Não existe acordo de cesta básica, mas eles ficaram conhecidos na sociedade dessa maneira. E eu me lembro que foi feito um acordo, porque a lei permitia, e a própria vítima chegou para pagar o acordo que tinha sido feito com o seu marido, autor da violência. Isso era bastante comum. Então, não só as mulheres não recebiam uma proteção imediata, como muitas vezes elas eram coagidas a responder como se fossem responsáveis pela própria violência. A Lei Maria da Penha, ela trouxe, além desse novo olhar que nós já falamos, as medidas protetivas de urgência. E as medidas protetivas de urgência são fundamentais para a proteção da mulher. Aqui no Brasil nós temos alguns estudos, no mundo também, demonstrando que, em regra, quando a mulher tem medida protetiva, quando ela rompe o silêncio, ela está potencialmente salva. Então, foi um presente, na verdade, que a Lei Maria da Penha trouxe para o nosso país, essa possibilidade de proteção imediata e efetiva contra o feminicídio. Mas, sem dúvida, nós estamos em um caminho. É uma lei não tão nova, mas uma lei ainda nova, e esse caminho, eu acho que ele diz respeito justamente a essa conscientização efetiva. Eu me lembro, até interessante essa pesquisa, que há algum tempo atrás as pessoas diziam, todo mundo no Brasil conhece a Lei Maria da Penha, é a lei mais conhecida. Se você perguntar para uma criança, para um adulto, para uma pessoa idosa, a pessoa já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Mas essa percepção de poucas pessoas sabem de fato o que diz a lei, já existe para nós há muito tempo, porque as pessoas ainda acham, por exemplo, que violência é só violência física. Se ela não tiver testemunhas, ela não tem direito à proteção, que as medidas protetivas ficam vinculadas a uma investigação, a um processo, e a lei já mudou sobre esse aspecto. Então, as pessoas realmente sabem que a lei existe, mas às vezes não sabem como acessar a lei. E aqui nós temos um papel importantíssimo de conscientização, vocês têm um papel muito importante de conscientização nesse espaço, por exemplo, para que as pessoas tenham acesso à letra da lei e aos seus direitos. Exatamente. Eu ia aproveitar e te perguntar justamente, acho que nunca é demais a gente explicar os diferentes tipos de violência, né, patrimonial, por exemplo, psicológica, e também os tipos de acesso que essas pessoas podem ter, porque hoje em dia tem até aplicativo, né, para você conseguir entrar, o Penhas, por exemplo, um aplicativo super importante, então acho que vale a pena a gente aproveitar esse espaço para falar sobre isso também, doutora.
Eu acho muito importante, porque ainda hoje se tem uma falsa noção de que a violência só existe quando ela deixa marcas e de que a mulher só tem direito a buscar ajuda quando ela tem testemunhas e provas. Não. Há 5 tipos de violência. A violência física, que é qualquer agressão, pode ser com ou sem marcas. Há a violência moral, que são xingamentos, e os xingamentos são muito específicos, no caso de violência contra a mulher, sempre direcionados à honra ou ao ideal de uma mulher perfeita. Então você não cuida dos seus filhos, você abandona a sua família, sempre repetindo aquele padrão, aquele estereótipo de uma mulher ideal, ou ataques à honra. Nós temos, sim, a violência sexual, e há um tabu ainda em relação à violência sexual, porque, em regra, se acha que a violência sexual acontece na rua, com pessoas desconhecidas, mas normalmente é em casa, envolvendo pessoas conhecidas, e existe estupro nas relações afetivas, como uma forma de imposição de poder. Há a violência ainda patrimonial, e a violência patrimonial, ela tem um aspecto muito específico, que é, na violência contra a mulher, o que se busca atacar, em regra, não se busca enriquecer, mas o que se busca é destruir as fontes de apoio e a segurança daquela mulher. Então nós observamos esse perfil da violência patrimonial, o ataque àquele patrimônio, aquele bem, aquele objeto que tem um valor significativo para a mulher, é muito importante sobre o aspecto psicológico, por exemplo, uma lembrança de uma avó, os documentos dos filhos, ou está associado à independência. Há também, claro, uma violência patrimonial com o fim de enriquecimento. Não é a regra, mas existe, por exemplo, o estelionato sentimental, em que o parceiro ele se apropria dos bens da mulher, induzindo a mulher a erro, e também nas relações virtuais. Então, a violência ela tem várias modalidades, e uma das mais comuns e mais difícil de ser percebida é a violência psicológica. A violência psicológica está no início, no meio e no fim de qualquer relação violenta, qualquer relação abusiva. Mas por que ela é a mais difícil de ser percebida? Porque todas as outras que eu mencionei, elas são estereotipadas. Elas seguem quase como uma cartilha do homem violador. Ele ataca o rosto, que é o feminino, o aspecto feminino, ataca os bens que demonstram a independência da mulher. Mas no caso da violência psicológica, ela é direcionada para aquela mulher, para aquela pessoa em específico. Então, o agressor, ele ataca aquilo que é mais importante para a mulher. Então, os seus pontos positivos, os seus grandes dons ou as suas vulnerabilidades. Então, ele ataca a religião, isso é um aspecto forte para ela. Ele ataca a maneira como ela fala, por exemplo, se ela é uma jornalista, uma comunicadora. Ele ataca o corpo, se ela é uma pessoa que vive da imagem. Ele ataca os laços familiares, porque eles trazem o apoio e a independência dessa mulher. Então, essa violência psicológica, ela é confundida muitas vezes com atos de amor e de cuidado, só que ela traz consequências severas, porque ela destrói a principal arma de defesa de um ser humano, que é a autoestima, que é a independência, que é o amor próprio.